Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre vírus. Na realidade, vamos trabalhar 3 tópicos especificamente. Primeiro, características gerais dos vírus. Segundo, composição ali, a estrutura básica dos vírus. E terceiro, etapas do ciclo viral. Então, a primeira característica é que os vírus são acelulares. Isso significa que eles não possuem célula. Por esse motivo, eles não estão enquadrados dentro da classificação atual de Rose, onde essa classificação é baseada ali, basicamente, pelo tipo de célula. Então, todos os organismos eucariontes foram adicionados ao domínio eucária, enquanto que os organismos procariontes, que são as bactérias e as arqueias, foram divididas ali em 2 domínios, o domínio bactéria e o domínio arqueia. Então, os vírus, por serem acelulares, não se encaixam nessa classificação e não podem ser colocados nela. A segunda característica está associada ali ao fato deles serem parasitas intracelulares obrigatórios. Isso significa que eles sozinhos, ou seja, fora de uma célula, não conseguem se replicar. E aí, quando eu falo célula, a gente não pode se limitar a apenas uma célula animal. E já existem registros de vírus parasitando tanto células animais, células vegetais, bactérias, protozoários e também fungos. E isso nos leva à terceira característica, que é a ausência de metabolismo próprio. Como os vírus são acelulares e desprovidos de organelas e qualquer estrutura que permita a replicação ou produção de proteínas, eles são totalmente dependentes da maquinária da célula hospedeira para a sua replicação. Sobre a estrutura viral, a gente pode destacar ali algumas coisinhas relacionadas a eles. Primeira coisa, se a gente pudesse olhar os vírus de dentro para fora, a gente encontraria primeiramente o seu material genético. Esse material genético ele é composto de DNA ou RNA. Então percebam que eu usei a palavra ou. Isso significa que a maioria deles não vai ter ao mesmo tempo DNA e RNA, certo? Ou vai ser um ou vai ser outro, com exceção do mimivírus, que é um vírus que descobriram mais recentemente, que possui os dois ao mesmo tempo. Mas de maneira geral, ou é RNA ou DNA. Esse material genético contém todas as informações necessárias para que esse vírus, dentro da célula hospedeira, consiga fazer novas cópias dele. Além disso, o material genético, existem algumas variações do material genético quando a gente fala de vírus. Então, você vai encontrar vírus, material genético formado de RNA fita simples, polaridade positiva, RNA fita simples, polaridade negativa, RNA fita dupla, o que é uma exclusividade aí desse grupo, DNA fita simples e DNA fita dupla. Guardando esse material genético ali, protegendo esse material genético, eu vou ter ali o capsídeo. O capsídeo é uma estrutura de origem proteica. E cada monômero, digamos assim, desse capsídeo, a gente chama de capsômero. E a presença desse capsídeo, inclusive, é uma diferença, é algo que diferencia os vírus dos viróides. Ali nos vírus, por exemplo, a gente percebe que tem material genético e tem ali um capsídeo protegendo, guardando esse material genético, enquanto que nos viróides você vai ter apenas o ácido nucleico, no caso o RNA. E esses viróides, inclusive por serem mais simples que os vírus, eles são denominados de partículas subvirais. O envelope viral é uma estrutura dita facultativa. Isso significa que nem todos os vírus vão possuir essa estrutura ali na sua partícula. Ela está localizada externamente ao vírus e ela é formada necessariamente por glicolipídios, glicoproteínas e fosfolipídios. A composição desse envelope é dita híbrida, porque parte desse envelope viral vai ter ali essa camada fosfolipídica que foi adquirida no momento da liberação desse vírus pela célula hospedeira, mas ali mesclada com proteínas virais que vão servir ali para que esse novo vírus formado consiga se ligar e ser detectado ali pelas células pela qual ele tem afinidade. O ciclo viral ele pode ser dividido em pelo menos 6 etapas. A primeira etapa é a adsorção. Essa etapa nada mais é do que a ligação da proteína presente na superfície viral com proteínas presentes na superfície da membrana da célula hospedeira, da célula-alvo. E essa etapa ela é muito importante porque ela vai definir se existe essa compatibilidade da partícula viral com aquela célula que ele está tentando parasitar. A segunda etapa desse ciclo é a penetração, que nada mais é do que a entrada propriamente dita do vírus na célula.
Esse vírus ele pode entrar de duas formas. A primeira é por meio da fusão. Então, o que vai acontecer? A membrana celular vai se fundir ao envelope viral, permitindo ali com que o vírus seja posto para dentro daquela célula. E a segunda forma é por meio de um processo chamado de viropexia. O termo é meio estranho, mas é um processo simples. Essa viropexia nada mais é do que uma invaginação da membrana celular mediada pelas proteínas que estão presentes nela. Independente da forma como que essa penetração ocorra, no caso dos vírus que se replicam em células animais, há uma necessidade de uma temperatura considerada ideal. Então, essa temperatura normalmente é a de 37 graus Celsius. A terceira etapa é o que a gente chama de desnudamento. Então, quando esse vírus penetra a célula, no citoplasma, aquele capsídeo que eu falei anteriormente, que protege o material genético, ele vai ser degradado ali pelas enzimas presentes na célula, deixando o genoma viral completamente exposto. E aí, dependendo do tipo de material genético, isso vai ter uma certa mudança. Então, por exemplo, é um vírus que o seu material genético é de RNA, então esse genoma vai permanecer no citoplasma e todos os seus processos vão se dar ali no citoplasma, com exceção do vírus influenza. Se for um vírus que o material genético é formado de DNA, esse genoma viral vai se dirigir até o núcleo da célula, onde o seu processo vai ocorrer, a maior parte do processo vai ocorrer lá no núcleo da célula, com exceção do que acontece com o poxvírus. A quarta etapa está relacionada à replicação viral. É nessa etapa que é feita a cópia do genoma viral, bem como a produção das proteínas estruturais e proteínas não estruturais, por meio do processo de transcrição e tradução. Como eu falei anteriormente, dependendo do material genético daquele vírus, esse processo pode ocorrer no citoplasma, como é o caso do adenovírus, ou no núcleo, a exemplo do parvovírus. A quinta etapa é a montagem e maturação das partículas virais. Então, nessa etapa, ocorre ali a junção, a agregação das proteínas produzidas com o genoma que foi replicado. Então, no caso dos vírus que são envelopados, vai haver necessidade ainda de adquirir o envelope viral. E esse envelope, ele pode, dependendo do vírus, obviamente, ele vai ser obtido por meio da produção lá no complexo de Golgi ou quando esse vírus sair da célula, levando parte da membrana plasmática da célula hospedeira ali, compondo o envelope viral dele. A sexta etapa desse ciclo viral é a liberação. Nessa etapa, a saída do vírus pode acontecer de duas formas. Por brotamento, que é quando essas partículas virais já montadas se dirigem até a face interna da membrana plasmática, se fundem a ela e essas partículas são liberadas levando parte dessa membrana. A outra forma de liberação é por meio da lise celular, ou seja, do rompimento da célula hospedeira. O que acontece? Existem alguns vírus que acabam realmente dominando a célula de uma tal forma que a quantidade de partículas virais é muito grande produzida, a célula não aguenta e acaba rompendo. Então, nesse processo de liberação desses vírus, ocorre também, ao mesmo tempo, a morte celular. Então, isso é característico ali de vírus que tem o ciclo lítico ali nas etapas da sua replicação.